Flamengo e Corinthians se prepararam para o encontro de terça-feira, o primeiro duelo entre os dois times de maiores torcidas no Brasil pela Copa Libertadores, vencendo seus jogos e poupando vários titulares. O Corinthians bateu o Botafogo por 1-0 e o Flamengo, com um time repleto de reservas, apenas o goleiro Santos, titular, fez valer a sua superioridade, mesmo com o time tão desfalcado, vencendo no primeiro tempo, liquidando e fazendo 4-0, placar final de 4-1, em cima do Atlético Goianiense, que jogou inteiro, jogou completo, com a mesma equipe que, curiosamente, bateu o próprio Corinthians no meio de semana pela Copa do Brasil, pelo placar de 2-0. Os jogos do final de semana projetam o encontro de terça-feira em Itaquera. E vamos falar disso tudo nesse vídeo, que tem o patrocínio da Pro Electronic, que nesse mês de julho, comemorando o Dia Internacional da Amizade, traz mais uma vez promoção para você. Com o código MCP, as minhas iniciais, você tem desconto em toda a loja virtual. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode, por exemplo, comprar o Smart Pro 4K, que é o box que transforma qualquer televisão convencional, qualquer televisor numa Smart TV. Também pode adquirir a fechadura digital, que você pode abrir com biometria, com senha, com a tag, até com a chave no último caso, e muitos outros produtos, os cabos também para celular, para Android, para iOS, este com o certificado da Apple, enfim, são vários modelos, vários produtos. Você encontra antenas também para pensar agora na Copa do Mundo, você que ainda faz ali a captação do sinal da sua televisão e quer uma antena nova para melhorar o seu desempenho, pode adquirir também antenas na Pro Eletrônica, na loja virtual. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de utilizar o código MCP, as minhas iniciais, para você obter o desconto, inclusive em produtos que já estão em promoção. Aí é desconto em cima de desconto. Aproveite, faça o acesso, acesse os links e adquira os produtos da Pro Electronic, parceira aqui do youtube.com/MauroCésar. O Corinthians venceu o Botafogo com mais dificuldade. 1-0, gol do Gustavo Silva, Mosquito no primeiro tempo, bonito gol, e sustentou essa vantagem no segundo tempo, sem ser tão incomodado assim pela equipe botafoguense. Já tinha vencido o Botafogo na primeira rodada, o time do Botafogo ali com os jogadores chegando, o Castro ainda estava vindo para o Brasil e venceu bem no Engenhão, e agora venceu apertado, mas conseguiu 3 pontos, resultado que mantém ali o Corinthians na vice-liderança do campeonato atrás do Palmeiras. E o Flamengo momentaneamente se projetou para a 4ª posição, podendo até se estabelecer nesse lugar na tabela, dependendo dos resultados dos jogos do Atlético Mineiro contra o Inter nesse domingo, né? E do Atlético Paranaense também nesse domingo, mas contra o São Paulo, né? O Atlético Mineiro joga como visitante, o Atlético Paranaense jogará em seus domínios. Se esses dois times, os dois Atléticos, não vencerem seus jogos, o Flamengo vai fechar a rodada na 4ª colocação. E na terça-feira, né, todo mundo descansado, porque como também o técnico Vitor Pereira poupou muitos titulares. Esse jogo de terça-feira é um jogo que desperta muita curiosidade de todos nós, porque não sabemos exatamente como as equipes vão se comportar. Porque é um primeiro jogo, não é o jogo que decide, o jogo que vai decidir é só no dia 9, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, será que o Corinthians sai para marcar o Flamengo no seu campo, pressionar desde o primeiro momento, ou vai ser mais cauteloso para não correr o risco de começar mal, sofrer um gol e, digamos, ter uma derrota de saída? Isso vai ser bem interessante observar pela maneira como os times se comportam normalmente e de que forma vai ser esse encontro. O jogo recente que o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0 com gol contra o Rodinei não serve de parâmetro. Aquele dia o Flamengo jogou com uma equipe muito desfalcada, e no meio campo tinha 2 garotos que recém completaram 18 anos, o Matheus França e o Vitor Hugo, que foi o melhor em campo dessa vez contra o Atlético Goianiense, participando dos gols, marcando o 4º gol, muito bonito por sinal. Um jogador impressionante, porque não era apontado assim como uma das grandes revelações da base. Outros jogadores eram muito mais comentados, como o volante Daniel Cabral, que passou por seleções de base, mas que ainda não conseguiu espaço no time profissional. O Vitor Hugo foi lançado ainda pelo técnico Paulo Souza, saiu-se muito bem, marcou um gol contra o Picos, inclusive na Copa do Brasil, jogando em Volta Redonda, e agora com o Dorival Júnior tem sido escalado em diferentes papéis, em diferentes funções, e vai muito bem até aqui. A sua atuação foi a atuação de gente grande, dando uma opção ali para o técnico, inclusive para aquele lado direito, onde ele tem o Everton Ribeiro, às vezes tem uma certa carência, dificuldade para repor, vai se firmando como um jogador importante para ser utilizado naquela função em determinados cenários. Então o Vitor Hugo
foi de fato a grande atração num jogo que teve o gol do Vidal, o primeiro gol dele de pênalti, a partida também muito segura. Fica muito evidente que o Vidal será titular muito rapidamente, é só uma questão de tempo para que ele adquira a melhor forma física e tecnicamente esteja muito bem. E o Flamengo realmente inchando mais seu elenco e colocando gente nova e ficando com um time muito qualificado. Porque conseguiu uma vitória expressiva em cima do adversário que está na zona de rebaixamento, mas que muito em função também de dividir forças, né, em 3 competições. O Atlético Goianiense também disputa a Copa Sul-Americana, está aí avançando na competição internacional, além de, claro, como eu já falei, ter já vencido bem por 2 gols de diferença, 2-0, o Corinthians no mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil. E isso está fazendo com que o Atlético, o time do Jorginho, sofra bastante na Série A, no Campeonato Brasileiro, com o risco, inclusive, de terminar a rodada na última colocação, dependendo dos resultados de Fortaleza e Juventude. Se esses 2 vencerem seus jogos, poderão empurrar o Atlético Goianiense para o último lugar. Mas foi uma vitória importante do Flamengo, também uma vitória importante do Corinthians, a do Flamengo mais marcante pelo fato de ter sido por um placar elástico e num contra o adversário que derrotou o próprio Corinthians, que estava inteiro, que foi com o seu time titular, né? E o Flamengo mostrando aí força de elenco e, quem sabe, dando esperança para a sua torcida de conseguir pontuar bastante, mesmo tendo que poupar jogadores em várias situações. Apesar de ter poupado muita gente, o Flamengo colocou um time bem forte em campo, né, com Everton Cebolinha e tudo mais, e ainda apresentou ali o Pulga à torcida, assim como o lateral direito, o Varela, um chileno e um uruguaio, jogadores que estão chegando aí para o Flamengo. São 4 contratações até agora nessa janela, né, o Cebolinha, o Arthur Vidal e agora o Pulga e também o Varela, podendo ainda o Flamengo trazer mais jogadores. Essa possibilidade do Oscar, ainda não desistiu do Wallace, acha ainda que pode contratar o jogador da Udinese. Vejamos aí também como o Flamengo vai se comportar até o final dessa janela de contratações para essa reta final da temporada, também já projetando no ano que vem, né? O Flamengo tentando ter um time mais jovem, um time mais com a média de idade mais baixa para o ano que vem. E na terça-feira o grande confronto. Corinthians e Flamengo e Itaquera, jogo de ida. Na semana seguinte, dia 9, o jogo no Rio de Janeiro, do Maracanã. E uma expectativa muito grande para sabermos como vai ser o comportamento, a iniciativa de jogo dos 2 times nesse confronto de grande importância que vale uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América, né? Começa a decidir uma vaga na semifinal da Libertadores da América. O vencedor desse confronto entre Corinthians e Flamengo enfrentará um time argentino, o Vélez, ou a equipe do Talheres, que foi, aliás, adversário do Flamengo na primeira fase da Copa Libertadores, na fase de grupos da Copa Libertadores desse ano. O Vélez, o Flamengo enfrentou na fase de grupos no ano passado, mas de lá para cá mudou de técnico, tudo já está um pouco diferente. O Vélez Sarsfield em relação àquele que o Flamengo teve pela frente na fase de grupos de 2021. Mais uma vez, lembrando a você que esse vídeo tem um patrocínio da Pro Eletrônica, você pode fazer as suas compras utilizando o cupom MCP, os links estão aqui na descrição do vídeo, e com isso você pode adquirir produtos com desconto, inclusive os que estão em promoção com o código MCP, é desconto em cima de desconto. Aproveite a oportunidade. Todos os links que estão aqui embaixo, né, que você viu aí chamadinhas aparecendo nas artes durante esse comentário, você pode acessar para nos apoiar no Clube de Membros, no canal de cortes, adquirir também o curso online de jornalismo esportivo, ler o blog da Mauro César. E lembrando que a live depois de Flamengo e Corinthians, de Corinthians e Flamengo, ela acontecerá num horário diferente. Vai ser às 1h30 da manhã, de terça para quarta-feira. Então, live depois de Corinthians e Flamengo, às 1h30 da manhã, de terça para quarta-feira. E por que esse horário? Porque assim que o jogo terminar, eu estarei na Fute Live do SBT, lá com os companheiros do SBT, debatendo sobre essa partida. Então, a nossa live no canal vai começar um pouco mais tarde, às 1h30 da madrugada, de terça para quarta-feira. É isso, valeu e saudações.